Vocês estão prontos para o Natal? Para que vocês estão prontos para o Natal? Para fazer o que no Natal? Quando a gente fala prontos para o Natal, o pessoal pensa, estamos prontos para comer, estamos prontos para beber. Teve alguma vez na sua vida que você passou um Natal que não fosse beber e comer? Porque se você diz que é discípulo de Jesus e quando chega nessa época do ano, você quer principalmente ou prioritariamente comer e beber, eu acho que você ainda não compreendeu direito o que nós lembramos no Natal. Eu sei que faz parte do Natal essa comunhão, esse encontro de famílias, encontro de amigos. E de maneira nenhuma eu quero incentivar a nossa comunidade a ser uma comunidade alienada. Mas nós precisamos trazer ao nosso coração o que de fato o Natal deve nos remeter. Não só nessa época do ano, mas durante o ano todo. O Natal é um momento na nossa sociedade que cada ano que passa, o significado do Natal verdadeiro ele vai se perdendo. Talvez a única coisa mais próxima do Natal que nós ainda temos na sociedade ocidental são as luzes. Sabia que se você quiser comprar um presépio hoje, é a coisa mais difícil de você achar? Tenta comprar um presépio hoje para você ver. Você vai conseguir bolas de ouro, você vai conseguir árvore, você vai conseguir Papai Noel, urso polar, mas boneco inflável, mas presépio você não consegue mais. A nossa sociedade a cada ano, principalmente agora no século 21, ela vai abandonando, ela vai extinguindo da sociedade as memórias do Natal ao Deus que se fez menino e veio ao nosso encontro. Quando eu falo que as luzes ainda são uma maneira, uma conexão da nossa era com aquela era, é porque o Natal é justamente a luz vindo ao encontro das trevas. A gente leu aqui num trecho de Isaías durante a liturgia que o povo que anda na escuridão veria uma grande luz. Na terra da sombra da morte raiou uma luz. E era uma profecia de Isaías 800 anos antes de Jesus, falando sobre ele. O Jesus que viria e andaria pela terra de Cafarnaum, no mar da Galileia, na terra de Zebulon, onde ele traria a luz de Deus aos homens, e que vem raiando essa luz até hoje. Então, quando você anda pelas cidades, e você vê as luzes enfeitando as casas, talvez a sociedade não entenda, mas se você é discípulo de Jesus, isso vai te remeter a uma luz que brilha de Deus na nossa vida, na nossa era, na nossa história, que nos tira da alienação existencial que a gente foi posto como humanidade nos últimos milênios. Quando você for viver o Natal esse ano, coma bastante, reúne com a sua família, beba com moderação. Se você é o tipo da pessoa que não sabe beber, não beba. Fica tranquilo, é melhor você ficar em paz com a sua família e sóbrio do que ficar bêbado e quebrar o relacionamento que você acabou de reconciliar no Natal. Mas não se esqueça, o Natal é uma lembrança para nós de que Deus não se esqueceu da humanidade e não se esqueceu de você, querido. Deus não se esqueceu de você, não se esqueceu de nós. A única coisa é que a nossa história ainda não terminou. Quando a nossa história terminar, você vai ter certeza de que Ele de fato não se esqueceu de nós. Semana passada, a gente contou a história de Maria aqui, e eu disse que é difícil para a gente todo ano fazer uma reflexão sobre o Natal, porque depois de 10 anos, a gente já pregou mais de 30 mensagens sobre o Natal com 60 versículos apenas. Então eu estou fazendo nesse mês de dezembro, no Natal, uma espécie de conversa com vocês. Estou contando algumas histórias do Natal e tentando pegar algumas lições que a gente pode aprender lendo o relato do nascimento de Jesus. Semana passada a gente viu sobre a Dona Maria.
aquela moça adolescente que aceitou aceitou confiar no que Deus iria fazer, mesmo sem saber o que iria acontecer. Ela disse: eis-me aqui, estou dentro desse projeto. E se você for ler os relatos do Natal na Bíblia, sabe o que você vai perceber? Aonde Jesus chega, parece que tem confusão, tem encrenca. Aonde Jesus chega, parece que as coisas se desestruturam. Parece que a vida meio que bagunça. Algo tem que mudar, algo tem que se mexer. Não existe status quo quando Jesus chega. A coisa se altera. Na vida de Maria foi assim, os planos dela eram um. Quando ela conhece Jesus, quando ela conhece o plano de Deus, a vida dela toma outro rumo. E meu irmão, meu querido irmão, se você está andando com Jesus, você tem que ter essa mesma consciência. A sua vida não vai ser tão estável quanto você imagina. Mas você pode optar em continuar seguindo. Você pode optar por continuar ouvindo a voz de Deus na sua vida. Você pode optar por perseverar naquilo que está acontecendo a partir dos princípios que Deus te ensinou. Ou você pode optar por jogar a toalha e desistir. E jogar a toalha, eu acho que foi uma opção para José, o marido de Maria. Vocês já ouviram falar do seu José? O seu Zé, ele não é um senhor, mas também não é tão jovem. Ele deve ser um homem na casa dos 25 anos, 20, 25 anos, 30 anos no máximo. E ele está com a sua noiva se preparando para o casamento. Ele e Maria estão fazendo planos, estão vendo os buffets, estão preparando a decoração da festa, estão preparando as músicas que vão tocar no dia do casamento deles. Já foram falar com o pastor da comunidade Aliança de Nazaré, e aí, de Belém, na verdade, e estava tudo certinho. E um dia Maria chega com uma notícia para José. Qual é essa notícia? Estou grávida. E o José vai tomar um baita de um susto, porque ele vai pensar: hã? Grávida? Como? Que eu saiba, eu não fiz nada. Que eu saiba. A gente não foi em nenhuma festa, eu não fiquei bêbado, eu não estou sabendo de nada. Conta essa história direito, Maria. Você já pensou o que uma notícia como essa causa num relacionamento? Você que é casado, você que está namorando e está noivo, quais são algumas circunstâncias nas suas relações que desestabilizam a relação? Quais são algumas coisas que vocês ouvem, que vocês descobrem, ou acontecimentos que fazem vocês assim ficarem assim meio que desacreditados da relação? É quando o seu cônjuge pega no seu pé? É quando ele faz algo que você já disse milhões de vezes para ele não fazer, ou para ela não fazer? É quando vocês combinam uma coisa e o outro faz outra? É quando o seu cônjuge esconde alguma coisa de você, e depois de alguns anos, ou de alguns dias, ou de alguns meses ele conta para você? O que desestabiliza a sua relação? O José, nesse momento, ele não aguentou. O José, quando ele soube da notícia, diz o relato de Mateus, que foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Era dele. Ele ia ser a esposa dele. Mas antes que se unisse, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu não sei o que é pior, gente. Se ela ficar grávida antes do casamento, ou se ela dizer que está grávida do Espírito Santo. Percebe as crises com que José vai ter que lidar nesse momento? Diz que José, seu marido, seu futuro marido, né? Por ser um homem justo, olha só, ser um homem justo,
O que é ser um homem justo? Presta bem atenção aqui, homens. O que é ser um homem justo? José, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Aqui você tem um homem digno de ser observado. Um homem que, diante de uma notícia mal explicada, de uma história mal contada, ele ainda assim consegue olhar para sua noiva e ele consegue ter compaixão dela. Ele não quer expô-la a quê? Ao julgamento das pessoas. Ele não quer expor a sua noiva ao julgamento da sociedade, ao apedrejamento. Ele quer evitar ao máximo que a honra dela seja manchada. E olha que ele nem se casou com ela ainda. E ele já está protegendo ela desse jeito. Isso me faz olhar para essa história e perceber que Natal é o momento de alinhar as nossas vidas. Natal é uma lembrança para nós de que Deus pode restaurar em nós aquilo que nós perdemos com o pecado. Ele pode fazer de homens difíceis, homens complicados, homens justos, homens bons, homens que cuidam de suas mulheres, de suas esposas e de sua família. O Natal, a presença de Jesus por si só, ele começa a mexer com a gente e transformar nossas cosmovisões, os nossos conceitos. E diante de uma situação tão complicada, era muito fácil para José falar: Maria, um abraço, tchau para você, vai procurar quem engravidou você, porque essa história do Espírito Santo eu não acredito em nada. Ele podia muito bem dizer: você me traiu, você não pensou em nós. Mas o que José fez? Ele ponderou. Ele não foi um homem impulsivo, um homem que toma decisões baseadas nas emoções. Ele é um homem que segura a onda, e o mínimo que ele pode fazer é evitar um menos constrangimento possível. Mas olha só o que acontece. Mas depois de ter pensado nisso o quê? Anular o casamento secretamente, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Para Maria foi uma visão, para José foi em sonho. Será que é porque ele ia fugir? Se ele visse um anjão na frente dele ali, ó. Homem é medroso, né? Homem foge de barata, foge de rato. Apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, eu te conheço. Você é filho de Davi, você é da descendência de Davi. Não tenha medo. Não tema receber Maria como sua esposa. Olha essa frase de novo, gente. Eu vou me apegar nessa frase nas próximas semanas. Não tenha medo. Foi o que Deus disse para Maria na semana passada. Não tenha, e agora ele olha para José. Não tenha medo. Eu sei, José, você está com o coração na garganta. Você está no momento que você não sabe o que você faz. José, não tenha medo. Sabe que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica com medo e a gente queria que não acontecesse, mas no fundo elas são parte do plano de Deus em nós. Você já teve a sensação de estar lutando contra uma correnteza quando você deveria, na verdade, se deixar levar por ela? Você está tentando equilibrar pratos quando você deveria deixar cair? Eu me lembro algumas vezes na minha vida onde eu tentava fazer das tripas corações para segurar um relacionamento, para manter uma pessoa do meu lado, ou para tentar resolver alguns problemas do meu jeito, e com isso eu prejudicava outras pessoas, eu me endividava, eu explodia. E com o tempo eu fui aprendendo que tem momentos na vida que as coisas saem do nosso controle,
mas não saem do controle de Deus. Por exemplo, tem gente que fica grávido sem planejar, sem esperar. E quando recebe a notícia, pensa, puxa, meus planos vão ter que ser adiados. Mas ao longo da vida, aquele evento se mostra uma bênção na vida da pessoa. Um filho que vem. Tem gente que é demitida do trabalho, perde o seu emprego e pensa, puxa, e agora o que eu vou fazer? Mas depois de alguns anos você olha para trás e percebe como que aquilo foi necessário para você poder se reinventar. Tem gente que enfrenta uma enfermidade, uma doença, e claro, todo mundo fica chateado. Mas depois de alguns anos você olha para trás e percebe como aquilo aproximou a família, ou como aquilo fez de você uma pessoa mais ponderada. Tem épocas na vida que você fica sem grana, e você fica com raiva porque você não consegue fazer as coisas nem que você quer e nem as coisas que você precisa. Mas depois de um tempo você olha para trás e pensa, puxa, como eu precisava aprender naquele momento a ser mais perseverante, a ser mais cauteloso, a administrar melhor os recursos. Tem algumas coisas na nossa vida que vêm, sabe aquele ditado, tem males que vêm para bem? Eu não vou dizer que tem males que vêm para bem. Eu vou dizer que tem situações que nos incomodam, que vêm como um grande presente de Deus para nos abençoar. Tem crises em nossos casamentos, em nossas relações profissionais, tem crises na nossa comunidade, que elas vêm para nos amadurecer, para que a gente aprenda a lidar uns com os outros. E o José está passando por esse momento e o anjo diz, cara, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela, Maria, vai dar à luz a um filho. E você, José, você não vai dar um nome para ele, porque essa é uma prerrogativa do pai. É o pai que dava o nome. Não, você vai colocar o nome nele que eu vou te mandar pôr. Você já teve esse conflito com seu esposo quando seus filhos nasceram? Como é que vai ser o nome? Quando chegou no cartório, o marido pensou assim, eu estou com a caneta na mão e eu é que vou dizer como é que vai escrever o nome. Se vai ser com Y, se vai ser com SH. Pois o Espírito Santo disse a José, você vai colocar o nome que eu quero nele. E o nome dele vai ser Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando José acorda, o que será que ele pensa? Uau! Eu estou pensando muito nessa situação da Maria. Porque ela me disse que era grávida do Espírito Santo e eu sonhei que um anjo me disse que era do Espírito Santo. José diz assim, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Sabe por que José é um homem justo? Ele é capaz não só de ouvir o que Deus manda fazer, mas ele é capaz de fazer. E eu não sei como é que estava o coração dele naquele momento. Talvez o coração dele estava ainda meio resistente à ideia. Não sei. Mas a verdade é que quando ele acorda, ele fala, ótimo, Deus me disse, eu vou fazer. Sabe quando a Bíblia diz para você perseverar nas coisas boas da vida? Sabe quando a Bíblia diz para você perseverar na integridade, na honestidade? Quando a Bíblia fala para você lutar pelos seus relacionamentos, pelos seus filhos, pelos seus pais. Sabe quando a Bíblia fala para você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo? Sabe quando a Bíblia fala para você se colocar à disposição e servir na comunidade cristã? Sabe quando a Bíblia fala para você parar de viver um pouco para si e viver mais para os outros? A pergunta é, que você tem ouvido isso, a gente já sabe. Mas e o quanto você tem feito isso? Quais são as atitudes que você tem tido para construir a sua vida dentro daquilo que Deus manda você fazer? O José parece que não titubeou. E olha que tem outra, hein? Ele recebeu ela como esposa, e isso implicou em ele assumir publicamente. Porque receber como esposa tem uma grande diferença entre você juntar com uma pessoa
e você casar-se com uma pessoa, tá? Casamento não é um contrato, casamento é uma aliança, casamento é um acordo, casamento é um compromisso que a gente faz um com o outro. Juntar-se com alguém, ok, dali 3 anos a lei vai te considerar casado, queira você ou não. Mas a pergunta é, você se casou com essa pessoa? Você se entregou? Você se uniu a essa pessoa? Casar com alguém é você publicamente assumir isso. Esse negócio de juntar os panos e falar, não, a gente vai ver como dá, isso é arrumar um jeito para que caso o negócio você já entra meio apostando que a coisa não vai dar certo, e aí quando a coisa der errado você já sai de fininho sem ninguém perceber. Casamento é quando você assume alguém publicamente, todo mundo sabe que ela é sua esposa e que você é esposo dela. Casamento é um símbolo que você bota publicamente para todo mundo ver, mas também é um símbolo que você bota no coração de compromisso com a outra pessoa. O José, diante dessa circunstância, olha só, ele vai botar um símbolo público para todo mundo saber que Maria, aquela moça grávida, é a esposa dele. E ele vai ter que assumir o ônus, porque ele não vai sair explicando para todo mundo que é o Espírito Santo. Ele vai ter que assumir o ônus de que ele e ela romperam uma regra da sociedade, os bons costumes, eles vão se expor aos outros, a família vai julgar, os vizinhos vão julgar, quando eles passarem na rua, numa cidadezinha do tamanho de Belém, é complicado o negócio, porque cidade pequena você sabe como é que é, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas José recebe Maria como sua esposa. E diz o texto, parece que Mateus faz questão de dizer, ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. Ele pôs o nome de Jesus. O que José ensina para a gente? José ensina para a gente que Natal é uma época para a gente se tornar mais humildes diante de Deus. Que diante dos conflitos que a gente vive na vida, que a gente não se apresse em dar a sentença, as decisões. Você é muito impulsivo para tomar as decisões? Você age no calor do momento? Você é o tipo de pessoa que quando o sangue sobe, você toma a decisão e depois se arrepende? O José ensina para a gente que você precisa ser mais ponderado. O Natal... Acabou a aula, gente, então a gente se vê no próximo domingo. O José ensina para a gente que é possível você ter a sua vida toda cheia de tensões e você ainda confiar em Deus e perseverar diante das tensões. O José ensina para a gente que é preciso você aprender a ouvir Deus. Coisa simples, né? Não sei quanto tempo da sua semana você tem dedicado para ouvir Deus sobre as questões que te incomodam. Bem, depois que Jesus nasceu, em Belém da Judéia, vieram alguns caras lá do Oriente, que vocês sabem, né? Não eram 3. E não eram magos também, né? E até onde a gente se sabe, eles não se chamavam Belchior, Baltazar e o outro eu não sei como é que é o nome do outro. Mas vieram 3 estudiosos cientistas, não vieram 3. Vieram alguns estudiosos cientistas, gente que estudava a profecia, gente que estudava os céus, astrônomos, e eles entenderam que o Messias, o Deus encarnado, iria nascer ali. E eles vieram até Belém, ofereceram os seus presentes a esse menino. E o rei Herodes, na época,
ele foi questionado por esses caras onde que era Belém, onde que tinha nascido o menino. E o rei Herodes, de maneira muito traiçoeira, disse para os caras assim, ó, olha, eu não sei onde está esse tal de rei, mas vão ver vocês onde eles estão, e aí depois na volta vocês me falam onde está para eu ir lá adorá-lo. Herodes era um cara muito egocêntrico, e ele queria matar Jesus. Obrigado, Haroldo. E ele queria matar Jesus porque ele não entendia muito bem o que era esse negócio de rei. Mas rei só tinha um, e era ele. Os caras que foram lá visitar Jesus, os reis, eles tiveram um sonho para eles não voltarem pelo caminho de Herodes. E quando Herodes deixou passar alguns anos, uns 2 anos, e percebeu que os caras não voltaram, ele ficou furioso. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou matar aqui, ó. Então, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Percebe que quando eu falo que quando Jesus chega, parece que a coisa bagunça? Tudo bem que essa aqui é uma vila pequena, não deve ter morrido mais do que 20 ou 30 crianças, no máximo. Mas José está com o seu filho nessa vila, e mais uma vez, diz que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matá-lo. Quais são algumas mudanças na vida de José? Ele vai casar, daí ele casa já com um filho. Ele tem que encarar a situação da sua esposa grávida. Aí ele vai, a sua esposa tem o filho. E eles estão estabelecidos em Belém. E de repente eles têm que pegar as coisas e ir embora. Mas não é assim, ó. A gente vai mudar para o Egito, então a gente vai primeiro lá, aí a gente dá uma olhada, a gente acha uma casa, aluga, tal, depois a gente vai e manda vir a mudança. Não, é no meio da noite. Imagina o seu marido acordando você de noite assim, falando: amor, vamos, levanta, vamos, já arrumei as nossas malas, a gente precisa ir embora. Essa é uma outra situação inusitada na vida de José. E por mais absurdo que pareça, ele obedece à voz de Deus e vai para o Egito. E ele vai morar numa terra estrangeira durante alguns anos. E depois de alguns anos, quando Herodes já tinha morrido, sabe quem aparece para José de novo? Um anjo do Senhor, em sonho, a José, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E aí sai ele da terra do Egito, onde ele já tinha se estabelecido, e volta para Israel. Só que em vez de ele morar em Belém, ele fica com medo, porque o irmão de Herodes está reinando, o Arquelau. Então ele vai morar numa cidadezinha no fim do mundo, chamada Nazaré. Bem escondidinho, onde o César e Batista deve estar escondido, para ninguém achar. O que José ensina para a gente sobre Natal? Para mim, esse cara tem uma lição importantíssima. Ele sabe ouvir a voz de Deus e tem coragem de obedecê-la. Ponto. Natal é uma época que nos lembra que Deus fala conosco e cuida de nós. Você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Quais são os desafios que você está enfrentando agora? Quais são as crises? Quais são os problemas que você está encarando eles?
e que você tem sentido meio perdido, porque você não tem parado para ouvir Deus. Ou porque Deus tem te falado, mas mesmo assim você não obedece. Eu tenho lidado um pouco com a ansiedade nesse sentido, sabe? Como todos nós, eu também tenho problemas de relacionamentos com minha família, problemas de lidar com as finanças, problemas de saúde, problemas de desânimo. Tomo um remédio por enquanto, só um. Gardenal não, cara. E os meus amigos têm dito que tem sido bom. Eles têm falado, olha, tem sido bom você tomar um remedinho, porque sem remédio ninguém te aguenta. E eu acho que vocês também não iam aguentar. E acho que a minha grande crise nesses últimos meses tem sido parar de fato para tentar ouvir a voz de Deus. Aí você fala, mas Fernando, você é o pastor. Você não fala com Deus assim, fácil? Assim não, irmãos. Eu sou pastor, eu não sou Jesus. Eu tenho que me disciplinar também. Eu tenho que tentar ficar quieto. E quando eu tenho os meus impulsos, eu tenho que segurá-los para não fazer besteira. E você? Você chega no final de 2018 mais sensível à voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar com você? Você está buscando ou você lida com isso como uma questão meramente religiosa? O que Deus quer para o seu casamento? O que Deus espera de você como pai, como mãe, como filho? O que Deus espera de você como jovem, profissional? Olha uma pergunta interessante. O que Deus espera de você como vizinho no seu condomínio? O que Deus espera de você como comerciante? O que Deus espera de você como um tio, como um amigo, como discípulo de Jesus? Espero que nessa manhã você possa perceber a história de José e tentar ser sábio igual ele. Não saia chutando a porta, não saia jogando nada no ventilador. Seja ponderado. Tenha paciência, irmão. Provavelmente quando José foi para o Egito, ele não foi num dia e voltou no outro. Alguns estudiosos dizem que ele ficou lá por 8 anos. Então você ficar por 8 anos esperando Deus te falar para vir de volta, é uma eternidade. O outro José, aquele que também viveu no Egito, 2000 anos antes, lembra? Filho de Jacó, ele ficou 12 anos na prisão. 12 anos na prisão. Onde você estava 12 anos atrás? Imagina que em 2007, 2006, ele foi encarcerado. E só agora ele estava sendo solto, injustamente. E ele perseverou ouvindo a voz de Deus. Moisés ficou 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Davi, 8 anos no deserto, fugindo de Saul, escondendo de caverna em caverna, tendo que se defender. Não desanime diante dos momentos que você tem vivido. Eu prometo para vocês que eu também estou tentando não desanimar. Que eu também estou buscando em Deus forças para viver muitas coisas que eu tenho que superar.
E eu espero que a gente siga junto esse caminho, essa jornada. Não esqueça disso. Nós temos tempo ainda? Alguém quer fazer um adendo? Cadê o microfone sem fio do William? Traga aí a equipe do backstage. Acorda aí, Rafa, não dorme não. Isso. Alguém gostaria de fazer um adendo? Uma observação? Alguém queria compartilhar alguma... Eu sei que nós estamos em público aqui, também não é tão fácil assim, mas eu quero deixar esses próximos 3 minutos para você ou compartilhar conosco, para que a gente ore por você, ou que você comente alguma coisa que você ouviu aqui e você acha interessante compartilhar com todos. Tem alguém assim? Tem alguém? Não temos ninguém? Aqui a Laura, deixa a Laura falar. Como que o José queria anular o casamento secretamente se ele ainda não estava casado? É que o compromisso de casamento era basicamente, a promessa de casamento equivalia praticamente ao casamento. Ele só não tinha ido ainda, só não tinha consumado o casamento. Que nessa cultura, e biblicamente, o casamento ele é consumado quando existe a relação sexual e os dois passam a viver juntos. Então, a Maria estava prometida a José, mas essa promessa já é uma união. Praticamente não tem volta, né? Por isso que ele iria anular esse contrato que já tinha sido assinado, ele só não tinha tomado posse. Compromisso. Que é uma coisa interessante, né? Porque a turma hoje namora e não se compromete. Fica, né? E nessa época bíblica, mesmo quem já está ficando, está comprometido. Mais alguma pergunta? Ou alguma observação? Eu gosto de vocês. Quando eu faço esse tipo de pergunta, vocês olham para baixo assim, vocês ficam... Que bom que vocês entenderam tudo. E espero que essa semana você possa viver isso. Tá bom? Vamos orar, terminar o nosso tempo aqui. Nosso Pai, te agradeço por essa comunidade, essa igreja, irmãos amados e queridos que têm estado ao nosso lado nos últimos anos, meses. É bom saber que a gente não fica sozinho, que nos dias de angústia a gente é fortalecido pela companhia desses irmãos. O Pai, nós queremos pedir ao Senhor, primeiramente, nos perdoe pela nossa incredulidade na caminhada contigo. Nos perdoe pela nossa dúvida de que o Senhor de fato pode fazer algo. Nos ajuda a lidar com a vida de uma maneira mais madura e mais perseverante. Nos ensina com José, através da vida dele, a sermos pessoas ponderadas, não precipitadas, e pessoas que estão atentas à sua voz. E não nos deixa esquecer também de que não precisamos ter medo. O Senhor está conosco. O Senhor está guiando os nossos passos, construindo a nossa história e nos conduzindo pelo caminho da vida eterna. Então, nos aquieta nessa manhã, nos leva ao arrependimento, enche de paz a nossa consciência
e nos capacita para os próximos passos da vida, Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém.